Olá, estou aqui hoje para vos apresentar o e-book dedicado a peelings químicos da Cassanel. Estou muito feliz por termos publicado este e-book. Tenho tido o melhor feedback, incrível, agradeço imenso. Já tivemos centenas de descargas deste e-book, quero a vossa opinião. Mas venho aqui para vos convidar não só a descarregar, mas também levantar um pouquinho o véu. Então, vou começar por vos apresentar o mais recente e-book da Cassanel, totalmente dedicado a peelings químicos. Nós, como já vos disse, criámos este e-book porque temos visto algumas lacunas no mercado, profissionais de estética que trabalham há muito tempo com peelings químicos, mas que se deparam com algumas dificuldades que pode, de alguma forma, dificultar o trabalho no dia-a-dia e a qualidade do serviço, pelo simples facto que não percebem muito bem como é que funciona a fisionomia da pele face aos diferentes peelings. Coisas como a diferença entre um alfa e um beta-hidroxiácido, qual é que é a diferente forma de atuação na pele, as diferentes reações que podem ter, se faz frost, se não faz, se faz descamação, se faz esfoliação, onde é que interfere o tempo de pausa, a quantidade, que ácidos é que eu posso pôr em multicamadas. Depois também muito importante que nós abordamos no nosso e-book os Fitzpatrick. Como é que eu posso trabalhar em segurança num Fitzpatrick 3, 4, 5 ou 6? Porque temos de ter atenção, há marcas no mercado que podem ser feitas em Fitzpatricks claros com segurança, em Fitzpatricks escuros, peço-vos que tenham muito cuidado porque temos um problema. O risco da hiperpigmentação pós-inflamatória é muito maior. Isto em casos não só de acne, como tratamos manchas, como uma pessoa que não tem manchas, vamos fazer um tratamento anti-age, mas se não fizermos o peeling correto, com o procedimento totalmente correto, as precauções de início ao fim, o tratamento em casa e proteção solar diária várias vezes ao dia, a cliente não tinha manchas, mas pode ficar. Então foi neste sentido que nós desenvolvemos este e-book, que eu tenho aqui e que vou desfolhar convosco e vamos abordar de uma forma muito suave cada item. É claro que nós temos na Cassanel Academy o curso de peelings químicos, que é muito mais do que isto. É um curso muito extenso, que fala não só dos peelings, mas depois também nas fisiologias patológicas, nas diferentes doenças de pele, porque é que são causadas, desde os 3 diferentes tipos de acne, a seborreia, os vários tipos de manchas, assim como também o envelhecimento. Porque é que eles existem e como é que nós conseguimos combater? O que é que muitas vezes nós podemos precisar, por exemplo, no caso do acne, de ajuda médica, e onde é que nós não precisamos, para que tenhamos consciência e consigamos ter uma boa performance para com o nosso cliente final e dar uma resposta assertiva, de qualidade, pensando sempre no interesse máximo da pessoa que está a confiar em nós. Então, desfolhando o nosso e-book, que tenho muito orgulho em tê-lo aqui nas minhas mãos, começa por explicar os diferentes tipos de ácidos que existem no mercado. Temos ácidos mais superficiais, temos os médios e temos os profundos. Vou começar pelos profundos. O mais conhecido é o fenol, que é um peeling que tem que obrigatoriamente ser feito por um médico, que é feito em bloco operatório, com os batimentos cardíacos monitorizados, tem uma recuperação super dolorosa, também é muito perigosa para a saúde e funciona muito na base de despigmentação de forma irreversível. É, por exemplo, um procedimento aqui que o Michael Jackson se submetia para que não se notassem as manchas do vitíligo. Ele fazia no intervalo das manchas do vitíligo para ficar todo branco, por isso é que ele estava a ficar cada vez mais branco. Temos depois um outro peeling, este considerado um peeling médio, que são os TCAs, que também, os verdadeiros TCAs, porque eu já vi várias marcas no mercado para profissionais de estética, para nós, que se intitulam com TCAs, mas os verdadeiros TCAs também devem ser feitos por médicos, que são peelings que são feitos por uma médica, um médico, e que têm um tempo de recobro pelo menos de 15 dias e há um grande risco de hiperpigmentação pós-inflamatória, porque a pele esfolia e descama totalmente e aumenta muito os níveis de inflamação na pele. Temos depois os peelings superficiais, mas também são peelings potentes, fortes, mas superficiais que podem ser feitos por nós com toda a segurança. Como sabem, nós, Cassanel, primamos sempre pela segurança
versus resultados por cumprir todas as legislações aplicadas à estética. E então, nós sim trabalhamos com peelings superficiais. Estou a falar dos alfa-hidroxiácidos, dos beta-hidroxiácidos e do pirúvico, que é considerado um seta-hidroxiácido. Já vamos ver, entretanto, quais são as diferenças entre eles. Então, isto ao nível dos tipos de peeling que existem no mercado. Depois temos também, aqui na nossa página 5, uma breve explicação sobre as diferenças entre esfoliação e descamação. Porque eu vejo que hoje em dia as técnicas com que eu vou privando têm uma grande... confundem e por vezes têm algumas dúvidas. Então, a descamação é quando nós conseguimos, através de um peeling, que um peeling é sempre um esfoliante, remover célula a célula. Praticamente imperceptível. É quando nós conseguimos afinar a camada de epiderme, a camada córnea, mais precisamente, que leva a uma estimulação superior da camada basal para que consigamos estimular a taxa de mitose. É ótimo para problemas, por exemplo, de hiperqueratose. E não só, claro. Porquê? Porque remove bastante bem e em profundidade as células mortas. Afina bastante a pele. Se nós formos falar, por exemplo, de um esfoliante, aí é quando nós vemos que a pele cai quase como em placa, que pela, que nós vemos, é muito perceptível olho nu. Também, muitas vezes, quando aplicado um peeling em feridas abertas, pode fazer o famoso frost, que pode ou não ficar com mancha, depende da marca que estamos a utilizar, depende do Fitzpatrick, claro, e dos cuidados pós-peeling. Há aqui várias situações a ter em consideração. E esta esfoliação é causada através da epidermólise, que é lisis, é a quebra da epiderme, através de uma descida acentuada do pH da pele. Não se esqueçam, para quem trabalha com peelings químicos, o pH do peeling é extremamente importante para o sucesso do tratamento, mas atenção à segurança, está bem? Portanto, aqui quis-vos mostrar um pouquinho da diferença entre esfoliação e a descamação. Continuando, aqui no nosso manual, temos também a atividade dos peelings e a famosa cascada pró-inflamatória, que é algo que nós temos que perceber quando temos uma cliente deitada na marquesa e perceber que está a ficar vermelha, está com comichão, com algum prurido. Porquê? É importante que nós saibamos, quanto mais não seja para saber como é que vamos atenuar e para não entrarmos em pânico. Então, já sabem, se tiverem dúvidas, vão colocando aí na caixinha de mensagens, que eu no final vou ler todas e respondo, está bem? Então, a cascada. A cascada é a ação fisiológica da pele que acontece quando em contacto com o ácido. Então, a nossa pele nasce da mesma célula embrionária do nosso sistema nervoso. Portanto, está intimamente ligada. Quando um ácido toca na pele, surgem os alertas. Os nossos receptores tipo C, que são as terminações nervosas responsáveis por detectar um ácido, há outros receptores que determinam as agulhas, outros que determinam o tato, o toque, o frio, o calor, enfim. Aqui interessa-nos o que percebe quando a pele está em contato com um reagente químico, que é um ácido, no caso, que são os nossos receptores tipo C. Como explica aqui no nosso e-book, o que é que acontece? Tocam os alarmes e começa a ser secretadas as citoquinas pró-inflamatórias. Começam a espalhar-se e multiplicar-se. O que é que vão fazer? Primeiro vão bater à porta dos mastócitos e alertar, não é? Que está a acontecer ali uma reação, uma abrasão, uma agressão à pele. Estes mastócitos vão começar a secretar histaminas. Nesta altura, a pele está a começar a ficar vermelha, com comichão, prurido, desconforto. Pensem porque é que as pessoas tomam antihistamínicos por causa das alergias. O que nós estamos a causar à pele é como que uma reação alérgica. Depois, os vasos sanguíneos começam a dilatar, começam a inchar, portanto, começa a causar o edema e a secretar plasma. E aqui temos a festa completa de uma inflamação na pele. Claro que, hoje em dia, já há marcas no mercado mais controladas do que outras. Quanto mais baixo for o pH, mais isto acontece. Mais baixo o pH e mais alta a concentração do peeling. Nós, por exemplo, na marca com que trabalhamos, não querendo estar a falar muito dela aqui hoje, que é a Nun, de origem israelita, é uma das marcas, aliás, é a marca que tem os pHs mais baixos do mundo, inferiores a 1, e temos concentrações de 40, de 50 dos peelings. Mas nós temos uma patente exclusiva que é a Dermashield, que adormece estes nossos receptores tipo C
daí que nós não tínhamos risco da hiperpigmentação pós-inflamatória. Mas bom, é importante que entendamos a cascata, o que é que acontece, para que estejamos mais seguras no gabinete. Continuando aqui a desfolhar o meu manual, agora fala-nos aqui dos peelings, pHs, e dos peelings keratolíticos. O que é isto? Então, os peelings pH são, por norma, os peelings de alfa-hidroxiácidos, peelings solúveis em água, ou então também alguns betas a baixas concentrações e apenas com uma camada. Vou realçar aqui, por exemplo, o ácido glicólico, o ácido láctico, que são peelings que funcionam em termos de tempo de pausa, ou seja, eu posso pôr uma camada média de um ácido láctico na minha pele, que vai acontecer o mesmo que se puser uma camada fina. Agora, se eu tiver 3 minutos, é diferente de 12 minutos. Eu, no meu manual técnico da NUM, tenho vários, por exemplo, se eu vou tratar uma seborreia, que é uma pele já inflamada, ou acne ativo, é diferente de tratar uma mancha numa pele que não é sensível. Tanto me sugere 5 minutos de pausa, como 3, como 12. Temos que ir sempre de acordo com o tipo de pele, com a patologia, e este tempo pode ir sendo aumentado à medida da cura de tratamentos. Mas, se eu estiver a trabalhar com um pirúvico, por exemplo, a 40, com o salicílico, aqui o caso muda de figura. Porquê? É um peeling considerado keratolítico. No caso do salicílico, é um beta-hidroxiácido, solúvel em óleo, no caso do pirúvico é um 7-hidroxiácido, é um bocadinho meio entre alfas e betas. Mas bom, não divagando, aqui o importante é a quantidade. Ou seja, há um tipo de pele em que eu posso aplicar uma camada e fininha, há outros tipos de pele em que eu posso aplicar multicamadas até 5, 6. Atenção, isto é tudo válido, mas a exceção faz a regra. Se tiver uma pele mais escura, eu ponho apenas 2, 3 camadas, porque eu não quero inflamar uma pele escura, porque eu não quero correr o risco de hiperpigmentação pós-inflamatória, ok? Não se esqueçam disso. Mas os peelings keratolíticos funcionam com a quantidade do que com o tempo de pausa, tá? Então, continuando aqui na minha lista, vamos falar um pouquinho das indicações terapêuticas, seja do acne, melasmas, lentigos, anti-envelhecimento. Então, o acne. Nós temos vários tipos de acne. Temos o acne mais inflamado, o acne já com uma carga bacteriana acentuada, e temos acne com anti-inflamação e bactérias, e temos aquela pele apenas com acne comedónica, o acne vulgar. E depois também podem ver, quando descarregaram o e-book, perceber a anatomia da glândula sebácea, a importância da não existência de hiperkeratose, porque sem hiperkeratose nós não temos acne, tão simples quanto isso. Por isso é que a higienização facial e a esfoliação são tão importantes diariamente. A esfoliação não diariamente, depende dos tipos de pele, uma vez por semana, 2, outros 3, depende se o esfoliante é mais abrasivo ou não, mas é muito importante remover diariamente as células mortas. Porque uma pele pode ser só oleosa e se não tiver hiperkeratose, não é acneica, porque nós precisamos da hiperkeratose, do excesso de células mortas na pele, a criar uma barreira para haver um ambiente anaeróbico, certo? Para não haver oxigênio, para que as bactérias se alimentem do sebo oxidado e para que haja então inflamação e infecção bacteriana. Portanto, é importante que nós consigamos passar isto ao cliente e também perceber que o acne é uma doença crónica, assim como é uma tensão alta, como é tantas coisas, e que nós não conseguimos simplesmente curar o acne e já está. Tem que haver um tratamento diário. Claro que nós conseguimos acalmar, conseguimos remover as marcas de acne, mas quem tem a pele oleosa e tendência à hiperkeratose tem que ter a vida toda uma boa rigor ao nível da higienização e tratamento diário, um creme de manhã e à noite adequado ao tipo de pele. Ok? Isto para além das curas de peelings. Então, aqui quando baixarem o e-booking, vão conseguir ver as várias patologias associadas ao acne, onde é que o salicílico, por exemplo, é mais interessante no acne ativo. Sobre marcas de acne, eu já opto por um pirúvico, que nunca uso um pirúvico em acne ativo. É interessante essa informação. Onde é que eu preciso de niacinamida, que é também um ingrediente muito anti-inflamatório, de própolis, plantas vegetais. Também falamos lá bastante nos princípios ativos. Depois temos também a pigmentação. Temos que ter
a percepção do que é que causou aquela mancha. Se é um lentigo solar, se é uma mancha que, por norma, o lentigo está mais à superfície, eu aí vou optar por tratar com glicólico e salicílico, porque o salicílico é um peeling que me atua mais à superfície. Se for um melasma, eu aí já vou também aplicar glicólico e nos futuros tratamentos eu vou aplicar pirúvico, porque o pirúvico é um ácido que trabalha mais em profundidade e tem excelentes resultados ao nível do melasma. Depois, também é importante saber se são manchas causadas por medicação, como tenho aqui o caso de minoxicilina, que é um princípio ativo que faz com que haja uma acumulação de ferro, que não é melanina, não só nos dentes como na pele, que é muito difícil de tratar. Por exemplo, há manchas, as marcas de acne, que são manchas, cicatrizes causadas, por exemplo, pelo Rakutan, quando não há proteção solar. Temos de ter muita atenção ao diferente tipo de mancha, porque vamos buscar ácidos diferentes, peelings diferentes, muitas vezes até combinados, até, por exemplo, a solução Gessner também, anti-age, aclaradora, para marcas de acne, para as diferentes patologias. Temos depois também a seborreia e a rosácea, que é um problema que não só de oleosidade, mas também desidratação, inflamação, a hiperinflamação, diria mesmo, que nós temos excelentes resultados com o ácido glicólico e com o salicílico. Mas, mais uma vez, requer sempre um cuidado continuado. Também aconselho sempre, e isto não conseguimos pôr tudo no e-book, desculpem, antes de começar uma cura de peelings, ter a cliente preparar sempre a pele em casa para menos 15 dias com hidratação e ácido láctico. Porque o ácido láctico é, por norma, um reconstrutor da pele, estimula muito a taxa de mitose, aumenta as reservas de água na pele, aumenta a quantidade de células vivas, sais minerais, oxigênio, aminoácidos, portanto, prepara a pele para receber um peeling de uma forma muito mais positiva, menos reação e mais resultados, que é o que nós queremos. Então, continuando aqui a despolhar o meu e-book, temos depois também, aqui falamos também sobre proteção solar, aqui na página 25. Proteção solar, muito importante nos peelings, eu até diria que devemos ter começado por aqui. Porquê? Porque a proteção solar deve ser obrigatória e um produto de venda obrigatória sempre que alguém começa uma cura de ácidos, sempre que alguém tem ou acne, marcas de acne, seborreia, pele sensível, seca, manchas, anti-age, tudo e tudo. Porquê? Porque nós, hoje em dia, e o marketing geral está muito focado em SPF 50, houve uma altura que até havia SPF 100, mas o que é um SPF? É um fator de proteção que nos protege dos raios UVB. E agora pergunto-vos, os raios UVAs, o que é que eles fazem na nossa pele? Vou-vos dizer. Manchas, que é o menor dos nossos problemas, envelhecimento prematuro, ok, também pode não ser um problema se nos preocuparmos com isso, mas danifica o nosso DNA. Quando danifica o nosso DNA, muitas vezes de uma forma irreversível, com a toma, com o apanhar sol constantemente sem protetor solar, pode causar melanomas, cancros de pele. E isso sim revela-se um problema. Assim como também danifica as células Langerhans responsáveis pela imunidade da nossa pele. Ficamos com a pele mais fina, mais flácida, com mais rugas, mais manchas, ficamos com a pele doente. Portanto, proteção solar sempre e de 2 em 2 horas. Aqui no nosso e-book também explicamos bastante isso. É claro que os raios solares UVB, que nos queimam, também envelhecem a pele, também fazem manchas e nos bronzeiam, que também é bom, também temos que nos proteger diariamente. Mas, quando comprarem um protetor solar, garantam que tem proteção solar UVA, UVB e muito bom também infravermelhos, sobretudo se tiverem tatuagens, na zona das tatuagens. Depois, continuando, abordamos aqui também vários fatores, o que é que acontece perante o envelhecimento da derme e da epiderme, desde o afinamento, muitas vezes rigidificação das fibras de elastina, uma menos qualidade dos fatores de crescimento, matriz extracelular menos rica, que é o que vem às nossas células, colagênio, elastina, ácido hialurónico, fibroblastos preguiçosos. E aqui que os peelings nos vão ajudar, porque através da estimulação, vão aumentar a população destes fibroblastos, que vai haver maior regeneração de colagênio e de elastina. Aqui a vitamina C também é muito interessante, porque é como antioxidante. Portanto, tanto na derme como na epiderme, vamos ter peelings específicos para cada camada, porque em cada camada vai criar patologias diferentes. Também vos aconselho a dar uma vista de olhos, página 26.
Continuando, temos também aqui, terminamos o nosso manual com diretrizes para padrão antes de fazer um peeling químico. Por exemplo, pele com lúpus que esteja ativo, não devemos fazer, ou eczemas ativos. Mas uma pessoa, e aqui falo por experiência própria, que tem eczemas, eu faço peelings. Porque os peelings fazem até com que eu não tenha crises de eczema. Porquê? Também abordamos aqui um pouquinho neste manual casos de eczema, dermatites atópicas, acne e por aí fora. Estas patologias são muito caracterizadas por um elevado pH da pele. A nossa pele é a superfície, deve rondar uns 4,8 a 5,5 e quando a pele está com este tipo de desordens chega a 7. Se nós baixamos o pH da pele, mantemos estas doenças de pele adormecidas. Nós com os peelings, e eu nomeadamente falo com toda a segurança da Nuna, nós desafiamos as patologias mais difíceis de tratar, onde nós temos até muitas vezes que ser um pouco psicólogas e gerir expectativas, que explicar a uma cliente que não consegue em 2 ou 3 meses ficar sem acne nenhum, que é um trabalho continuado e que os resultados vão aparecendo. Às vezes, no caso da acne, por exemplo, de manchas, até pior antes de melhorar, porque quando a pele tem acne, mas tem muita inflamação e porcaria em profundidade, nós temos que trazer tudo à superfície para remover. Assim como a mancha, temos que, ao estimular a mitose, a mancha vai vir para cima e isto acontece. Portanto, gerir expectativas é muito importante. Mas o facto de serem doenças crónicas, assim como estou a falar, e mais uma vez, manchas, acne, dermatites, eczemas e por aí fora, e outras que não já aqui a lembrar, estas são as que mais me aparecem diariamente, nós conseguimos adormecê-las, mas não tem cura. Se, por exemplo, uma mancha, se eu tratei uma mancha, estou com resultados incríveis, praticamente já não vejo o meu melasma. Basta ter um episódio de stress grave na minha vida, um trauma qualquer, que ele volta logo. Assim como o acne, assim como o eczema. Portanto, nós conseguimos adormecer e minimizar o aparecimento, mas não somos mágicas, está bem? É isso que nós conseguimos com os peelings. Portanto, cuidado em fazer peelings em peles com herpes, em pessoas com a pele muito seca, a pele pode reagir mais do que uma pele bem hidratada, quanto mais água tiver, menos há aquela inflamação cutânea interna que nós não vemos. Gerir expectativas, terem sempre uma anamnese para perceberem se a cliente está a tomar medicação. Se tiver a tomar algum tipo de medicação para acne, é logo um alerta vermelho. Então, se for antibióticos, tem que esperar 6 meses após essa toma do antibiótico para poderem prescrever algum tipo de ácidos. Prescrevam só hidratantes. Hidratantes. E proteção solar é o melhor que podem fazer. E nunca abdiquem de prescrever um bom protetor solar. Estou totalmente disponível agora para ver as vossas questões e também podem contactar-nos através das redes sociais ou por e-mail e descarreguem o nosso e-book. Gostaria muito de ter a vossa opinião, está bem? Agora vou ler as vossas questões, está bem? Até já! Espero que tenham gostado desta breve explicação sobre o nosso e-book. Alguma dúvida tenham, estou totalmente ao vosso dispor e até à próxima. Tchau, tchau!